de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. O marido estava no sofá, deitado, coberto com uma manta, parecendo um mendigo, todo folgado e assistindo televisão sossegado, quando a esposa chega e fala: "Vem cá, você não vai tomar banho hoje, não?" Mas eu já tomei banho hoje, querida." "Mas eu não vi você nem entrar no banheiro hoje." O marido pensa e fala: "Que horas eu tomei banho ontem?" A esposa fala: "Eram quase meia-noite." "E que horas eu saí?" "Sei lá, meia-noite e pouco." "Então eu tomei banho ontem e hoje." Um casal chega numa concessionária de veículos e o marido diz para o vendedor: "Bom dia, meu senhor. Eu queria dar para minha esposa algo que vai do 0 a 130 em poucos segundos." O vendedor olha para a esposa e diz: "Dá uma balança para ela." Um guia turístico de uma cidade se vira para o público e diz: "Senhoras e senhores, este é um fóssil de um dinossauro que tem 65 milhões de anos e 6 meses de existência." Uma senhora que estava entre os turistas então fala: "Nossa, mas que precisão! Falou até os meses. Como sabe disso, meu senhor?" "É que eu trabalho nesta empresa por 6 meses. E quando eu entrei aqui, ele já tinha 65 milhões de anos." Um sujeito bem gordo entra numa academia e o instrutor fala: "E aí, cara, você fuma?" "Sim, eu fumo." "Você bebe?" "Sim, bebo quase todos os dias." "Come comida gordurosa?" "Como muito, sim, e adoro." O instrutor então fala: "Nossa, e quando vamos mudar este estilo de vida?" O sujeito pensa e diz: "Nunca, ué. Mas então o que você veio fazer aqui?" "Eu vim arrumar uma esteira." Dois bêbados estavam no boteco conversando, e um diz para o outro: "Você sabia que eu tenho um meio-irmão?" "Não sabia, não." "Foi mãe ou pai diferente?" "Nada disso. Foi ataque de tubarão." Um avião estava cruzando o Oceano Atlântico, quando o piloto fala ao rádio: "Senhoras e senhores, aqui quem fala é o capitão Soares desta aeronave. Informo a todos que vamos passar por uma séria turbulência. Por isso, peço a todos que permaneçam sentados em suas poltronas e com o cinto afivelado. Coloquem também o passaporte ou a carteira de identidade no bolso, para que os corpos possam ser identificados. Bom voo e boa sorte a todos." Um ventríloco estava contando piadas de portugueses num bar, quando um português bravo se levanta e diz: "Meu amigo, o senhor está insinuando que os portugueses são todos estúpidos? Eu devia te dar um murro nesse nariz." O ventrílogo, muito sem graça, diz: "Desculpe, meu senhor, eu não queria." "Não estou falando com você", diz o português. "Eu estou falando com aquele sujeito baixinho sentado no seu joelho." Um louco bate na porta de uma casa e uma senhora o atende. "Bom dia, minha senhora. Eu vim arrumar a sua campainha." "Que bom! Mas eu estava à sua espera ontem." "Eu sei, mas ontem toquei a campainha e ninguém me atendeu." Um caipira andava por uma rua da capital pela primeira vez. Ele então entra num bar e, como estava com muita fome, pergunta ao balconista o que eles costumam servir. O cara do balcão então responde: "Olha, temos aqui o melhor cachorro-quente da região." "Então me sirva o tal cachorro", responde-lhe o caipira. Quando o cara do balcão lhe traz o cachorro-quente, ele o abre e diz: "Caramba!
Tinha que colocar a pior parte do cão no pão, é? Durante a Guerra do Golfo, um americano, um inglês e um brasileiro se encontram. O americano, mostrando uma cicatriz no braço, diz: "Isto foi Kuwait City." O inglês então mostra uma cicatriz na perna e diz: "Isto foi Baghdad City." O brasileiro, mostrando uma cicatriz na barriga, diz: "Isto foi apendicite." Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. 3 tubarões encontram-se no meio do oceano e decidem tomar rumos diferentes para testar a sorte. Combinam depois encontrar-se novamente para saber o que aconteceu a cada um deles. Um dirige-se para a Europa, outro para Miami e o terceiro vai para Cuba. Um mês depois, os tubarões voltam a se encontrar no oceano e começam a conversar. O que foi para Miami diz: "Meu, foi uma maravilha! Mordi 2 americanos, um cubano e uma canadense. Ficaram com muito medo." O que foi para a Espanha diz: "Vocês nem imaginam como estão gordos os europeus. Eu mordi pelo menos 9, e sem contar as crianças." Chega então a vez do que foi para Cuba. Ele está todo estrupiado, magro, com o corpo cheio de arranhões e de mordidas. "Vocês nem queiram saber o que me aconteceu. Quando eu apareci com a minha barbatana numa praia de Havana, um magricela começou a gritar: 'Pessoal, chegou o nosso peixe!' Num instante, tinham umas 300 pessoas à minha volta. Por pouco não me comeram." Um sujeito que andava pelas ruas de uma cidade estava com muita fome e decidiu roubar 2 galinhas. Levou-as para a beira de um rio, depenou-as e fez uma fogueira para as assar. Nisto, passa um carro de polícia e o sujeito, atrapalhado, joga as 2 galinhas para dentro do rio. O policial dirige-se até ele e pergunta: "Meu senhor, roubaram 2 galinhas por estes lados. O senhor sabe de algo?" "Não, não sei não." O policial então olha para a fogueira e pergunta: "Para que é a fogueira?" "Seu guarda, não vê que estou me aquecendo?" O policial, desconfiado, olha para as penas no chão e diz: "E estas penas aqui?" "Ah, é que 2 galinhas foram tomar banho e pediram para tomar conta da roupa delas." Uma mulher passava numa rua e vê uma criança magra e esfarrapada que brincava na calçada. Ela se aproxima e diz: "Ô, molequinho, por onde anda o seu pai? Por que ele não está aqui com você?" "O meu pai? Ele bebe." "E a sua mãe? Cadê ela?" "Ela também bebe." "Que lamentável. Você tem irmãos?" "Tenho um só. Os outros morreram quando eram pequenos ainda." "Puxa, e o que faz esse teu irmão?" "O meu irmão está na faculdade de medicina." "Na faculdade de medicina? Mas isso é muito bom. E o que é que ele faz lá?" "Sei lá, ele está dentro de um frasco com álcool." Após meses de muitos planos, um homem, que por acaso se chamava Zé, conseguiu sequestrar a filha de um empresário riquíssimo. A família da menina estava já preocupadíssima, pois o sequestrador, 2 dias depois do sequestro, ainda não havia entrado em contato com a família da vítima. Foi quando receberam um pacote contendo uma mão dentro e o seguinte bilhete: "Esta é a minha mão. A próxima será a da sua filha." Um dia, um milionário teve um grande problema de saúde.
Começava-lhe uma dor nas costas, subia-lhe pela espinha acima e acabava-lhe na nuca. Ele resolve então ir ao médico e a solução era de cortar o bingolim. Ele então vai para a Suíça e procura um médico, e a solução era cortar o bingolim. Vai num médico em Londres, e a solução era cortar o bingolim. Correu a América toda, e a solução era a mesma. Ele então refugia-se na sua ilha e resolve cortar o bingolim. Passados alguns anos, ele viaja para os Estados Unidos para comprar algumas roupas. Chega numa loja e dirige-se até uma vendedora dizendo: "Minha senhora, eu quero um chinelo número 36. A mulher olha para o homem e diz: "Meu senhor, para ficar bom tem que ser 38. "Por que 38? O meu número é o 36. Não, eu já estou há muitos anos neste ramo e sei que pelo seu pé o seu número é o 38. "Mas eu sempre comprei e usei o 36. "Sempre usou o 36? Então escute uma coisa. Nunca lhe deu uma dor que começava nas costas, subia-lhe pela espinha acima e acabava-lhe na nuca?